Pessoal, estamos aqui numa nova edição dos Rebeldes e uma edição diferente. A gente vai aproveitar a presença entre nós do Daniel Aron Reis, um professor respeitadíssimo e valorizadíssimo, para nos dar uma pequena aula sobre o fascismo, que é um tema que está aí na ordem do dia. Muita gente está falando e muitas vezes utilizando também essa expressão como sendo sinônimo de ditadura de direita. Na verdade, o fascismo tem características diferentes, próprias, e que muita gente não conhece. Então, a gente achou que era interessante fazer a edição de hoje dos Rebeldes com uma apresentação inicial do Daniel, um pouco mais longa, e depois a gente entra no debate. Quer dizer, a Cristina, a Andréia e eu, Cid. De forma que a bola está com o Daniel Aron Reis. Manda brasa, professor. Muito bem, obrigado. Então, eu preparei aqui uma intervenção tentando oferecer subsídios para a compreensão do fascismo histórico e para essa discussão a respeito de se é válido ou não utilizar o nome, quais são as controvérsias que existem em relação à utilização desse termo para as lutas atuais contra a extrema-direita em todo o mundo e também aqui no Brasil. A extrema-direita tem crescido muito nos últimos anos, né, em toda parte. Aqui no Brasil temos o fenômeno do Bolsonaro e é muito frequente que as forças políticas em oposição a esse fenômeno o caracterizem como fascista. Até agora, nos Estados Unidos, estão se criando diversos grupos chamados Antifa, o próprio antifascista, o próprio Trump fez menção a isso, né? Quer dizer, uma coisa que está realmente tomando uma dimensão social. Então, do ponto de vista do fascismo histórico, nós temos no Brasil uma bibliografia bastante consistente, embora menor do que existe em todo o mundo, e a gente pode, sobretudo, recorrer ao Paxton, Robert Paxton, que tem um livro chamado Anatomia do Fascismo, que está traduzido em português e que faz uma discussão muito completa do fascismo histórico e, inclusive, entra nessa discussão se é válido ou não chamar de fascismo outras experiências. Por exemplo, em relação ao integralismo brasileiro, o Paxton reconhece que o integralismo tem brasileiro todas as características do fascismo, né? O que caracterizaria em grande escala, né? Quer dizer, numa visão panorâmica, o fascismo histórico. Em primeiro lugar, um regime profundamente nacionalista, tá? E deriva desse nacionalismo uma perspectiva integradora, mobilizadora e integradora de todo o povo, tá? No sentido de realmente enquadrar o conjunto da população em corporações, em associações, em organizações, e aquilo era visto como uma virtude. Daí porque o fascismo histórico fez uma leitura positiva, em chave positiva, do termo totalitarismo. O totalitarismo que nós conhecemos como um termo em chave negativa, né? Quando você quer se referir a uma ditadura, as pessoas costumam falar é uma ditadura totalitária, é uma proposta totalitária, é um partido totalitário, em chave negativa. Porém, o fascismo o lia, quer dizer, usou esse termo em chave positiva. Eles eram totalitários no sentido de escapar da democracia representativa, que era considerado um regime fragmentador. Os partidos, como o nome diz, representam parte da população, de sorte que o totalitarismo viria como um antídoto a essa fragmentação que seria completamente deletéria e nociva a uma sociedade que procurasse se construir pensando no bem-estar de todos. Ou seja, portanto, essa visão integradora do fascismo e mobilizadora é muito importante, é uma característica muito importante. Uma terceira característica do nacionalismo, integracionismo, é o culto da violência. O fascismo é um regime que celebra a violência como positiva, como construtiva, como afirmativa, e também a questão, uma quarta característica do líder incontestável, né? do líder carismático, né? que mobiliza as multidões e que é o intérprete delas. Né? O povo celebrado e integrado, no entanto, tem um intérprete, que é o líder. Né? E o povo se remete a essa liderança e o líder, então, encarna, digamos assim, as aspirações e as demandas populares.
Um outro aspecto derivado também do fascismo é a questão do militarismo, né? Ele, por acreditar na violência, ele também é expansionista e militarista, né? Quer dizer, ele celebra muito as virtudes bélicas, né? As virtudes heróicas, e isso tem a ver também com uma crítica muito forte à democracia representativa. É vista como uma expressão política de uma sociedade em decadência. O fascismo tem muito essa coisa, né? Ele vem superar a decadência de uma sociedade vista como fragmentada, dominada por vícios, sem vontade, né? E o fascismo surge com essa perspectiva de integrar, né? E dinamizar. É uma direita que muitos chamam, embora isso não seja muito comum, é uma direita revolucionária, no sentido de que ela não está pensando no passado, embora ela mobilize referências do passado. Mussolini falava muito no Império Romano, nas legiões romanas, mas isso é apenas para incentivar a busca do futuro. Não? O fascismo não é uma direita arcaizante, né, que pensa os tempos antigos, vamos voltar a eles. Não, ele acredita no futuro e o seu compromisso é a construção do futuro renovado, depurado dos vícios passados. Quer dizer, então, o fascismo oferece, e nesse sentido, por causa disso é que alguns atribuem a ele essa coisa de ser uma direita revolucionária e não a direita conservadora, passadista, arcaizante. Né? Então, eu penso que essas são as grandes características do fascismo histórico. Né? Bem, a partir dos anos 60 e 70, há um processo de recriação na Europa, em primeiro lugar, mas em outros países também, de grupos que se autodenominam neofascistas ou neonazistas. Mesmo não se identificando como tais, eles têm claramente um vínculo com o fascismo e o nazismo históricos. Esses grupos vão começar a se desdobrar na Europa e, posteriormente, no âmbito da crise, bom, eles não recusam a identificação com o fascismo histórico, isso lhes dá uma certa capacidade de mobilização, mas, ao mesmo tempo, os coloca numa espécie de gueto, na medida em que o fascismo e o nazismo foram profundamente demonizados e caracterizados como algo malsão, algo não aceitável, né? Posteriormente, no entanto, a partir de que a crise se acentua no contexto dessa revolução informática que a gente vive, esses grupos vão começando a se destacar desse passado histórico e a reivindicar um lugar na democracia representativa, e, embora muitos dos mitos do fascismo eles não abandonem, mas abandonam a nomenclatura, condenam formalmente o fascismo histórico e se colocam na cena política disputando a extrema-direita, né, que é o lugar que eles não se importam em ser colocados, né, e disputando voto e vão ter êxitos muito consideráveis. Né? Há um ascenso geral da extrema-direita em todo o mundo. Né? E líderes populares, né, como Johnson na Inglaterra e Trump, né, de modo nenhum aceitam a denominação fascista, mas muitos os veem como reencarnações de um fascismo que não diz o seu nome. Né? Desse ponto de vista, eu chamo a atenção para um artigo que foi traduzido em português, do Humberto Eco, chamado Ur-fascismo. Ur é uma partícula que quer dizer originário, primordial. Então, ele ali faz um retrospecto da vida dele, desde jovenzinho na Itália fascista, né? E ele mostra como ele chama atenção para a necessidade de se pensar o fascismo não com todas as características que ele tem, mas que ele teria algumas, enfim, haveria a partir da experiência fascista algumas referências gerais que seria preciso tomar cuidado com elas, porque elas poderiam se apresentar, já não com todas as características que o fascismo histórico tinha, como eu tentei mostrar no início, né? Mas com algumas coisas básicas do fascismo, né? A intolerância, a questão da liderança carismática, a questão
da violência, a questão da descaracterização da oposição, a questão da crítica radical à democracia representativa como um sistema falido, fragmentário, incapaz de representar a sociedade. Então, o Eco diz, olha, o fascismo histórico, com todas aquelas características, não está mais aí, porém, referências deles perigosíssimas estão, e por isso é legítimo caracterizar isso como fascismo. Né? Então, portanto, você tem esses pontos de vista plurais a respeito da questão do fascismo atual. Bem, do ponto de vista da luta política, tem havido muita controvérsia também, que deriva, em certa medida, dessa pluralidade de opções que eu tentei apresentar aqui. Na luta política, duas grandes restrições se formulam, né, ao uso da palavra. Né? Em primeiro lugar, é que ela é muito negativa, né, anti, e que é preciso que as forças democráticas se apresentem com uma perspectiva positiva, construtiva, alternativa, e não apenas antes. Em segundo lugar, considera-se também que esse termo não é muito conhecido, né, das grandes multidões, e por isso seria um termo só monopolizado pelos letrados e sem grande impacto na sociedade. Em contradição com essas restrições, o que se diz é que é duvidoso que o termo não seja amplo, porque ele está sendo cada vez mais utilizado, né, por toda parte, e que a sociedade norte-americana é muito modelar desse ponto de vista, né, com a multiplicação dos grupos antifascistas em toda parte, e aqui no Brasil também o aparecimento, né, na manifestação lá das torcidas organizadas, em que o antifascismo apareceu já com muita clareza, em Brasília, no Rio, em São Paulo tem aparecido também, e então essas restrições são consideradas pouco razoáveis. Né? E, por outro lado, também se sustenta que o anti não quer dizer que você só vai ser anti, você pode ser anti também, apresentar o lado do antifascismo, que seria uma bandeira muito popular, né, e muito fértil, né, do ponto de vista de agrupar adesões, na medida em que são poucos aqueles que ousam se dizer fascistas, né? E é verdade isso, porque todos esses partidos autoritários que surgiram aí a partir dos anos 60, 70, como eu já disse, se demarcam muito, pelo menos formalmente, da experiência histórica do fascismo. Portanto, então você tem essa controvérsia, né? E essas restrições não são aceitas na medida em que, como eu disse, o anti não pode monopolizar, mas não necessariamente. Você pode ter ao lado da palavra de ordem antifascista um conjunto de propostas alternativas, positivas e construtivas. Né? De sorte que essa é uma controvérsia que está aí no ar, e eu penso que tentei aqui recolher o que havia mais de importância. Se vocês quiserem mais algumas referências, né, do ponto de vista dos estudos sobre o fascismo, tem uma entrevista, dois autores italianos muito importantes, o Renzo Felice e o Enzo Traverso. Né? O Renzo Felice, inclusive, tem uma longa entrevista sobre o assunto, traduzida em português. O Humberto Eco, o artigo dele originalmente foi publicado no New York Review of Books, mas já tem tradução em português. Bem, eu penso que dei o pontapé inicial para o nosso debate e vamos ao debate. Mas a partir até da ideia que originou esse nosso debate sobre fascismo, que foi num debate nosso anterior, quando o Cid mencionou, se eu estiver enganada, vocês me corrijam, o Cid mencionou as milícias nazistas ou fascistas, né? E aí veio uma discussão nossa, uma comparação, na verdade, com as milícias e a maneira como elas estão se organizando na atual conjuntura aqui no Brasil. Me parece que foi isso. E era isso, essa ponderação que eu queria fazer, e esse pedido de esclarecimento para o Daniel,
se ele pode comparar. No caso do Mussolini, tinha os camisas negras, né? Na Alemanha também havia as milícias nazistas, mas até onde eu sei, e o Daniel me corrija se eu estiver errada, justamente foram esses movimentos que organizaram essas milícias. Diferentemente do que a gente tem de milícia aqui, que é um movimento criminoso, né, de bandidagem, organização criminosa, que já existia antes do bolsonarismo, mas que, ao que tudo indica, está sendo capitalizado pelo bolsonarismo, né? E a gente não sabe em que medida, qual a extensão que tem essas milícias hoje em dia. Há a milícia de bandidagem pura e simples, associada com ex-policiais militares, há as polícias militares também, digamos assim, se bolsonarizando e adquirindo um aspecto de milícia. A atuação do governo, por exemplo, um dado bem recente, a Polícia Federal, neste ano aqui no Brasil, em 2020, ela concedeu mais de 3 vezes posse de arma para as pessoas, mais de 3 vezes o que ela concedeu no ano passado. Isso é um indicador perigoso também. Então, com esses dados e com essa ponderação, eu queria que o Daniel focasse nesse aspecto dessas milícias armadas que dão suportes a governos totalitários. Bem, a pergunta é pertinente. Daniel, peraí. Como é que é melhor você responder a cada... Ou a gente fazer uma rodadinha e você no final pegar de novo? Pode ser. Como é que vocês preferem? Eu achava melhor ele ir falando ponto a ponto. Então vamos lá, vai lá. Vou tentar ser breve. A pergunta é pertinente porque realmente as milícias do fascismo histórico não têm nada a ver com as milícias atualmente existentes no Brasil, embora elas possam cumprir funções análogas, né? Como eu direi daqui a pouco. Então, as milícias fascistas, todos os movimentos fascistas históricos tiveram suas milícias, os camisas negras na Itália, os camisas pardas na Alemanha, os camisas azuis na China, os camisas verdes aqui no integralismo brasileiro, eram milícias enquadradas pelo partido fascista, comungando, com muita identidade política e ideológica, e que cumpriam tarefas de intimidação, espancamento e até morte de adversários políticos, né? Então, mas era uma coisa bem enquadrada e expressa. Era uma espécie de braço violento do partido. Ora, as milícias que a gente tem aqui no Brasil, como você disse, a origem delas é uma origem ligada ao crime comum, né? Mas elas podem, e também a distribuição do armamento pela população não necessariamente configura uma constituição de milícias. Nos Estados Unidos também, lá e a Suíça, liberam geral a compra de armas, e isso pode ter incidência no sentido de tornar a sociedade mais violenta, mas não no sentido de constituir corpos organizados a favor de uma determinada tendência política. Quanto às milícias brasileiras, né, pelo menos algumas delas, é visível a associação entre elas e o bolsonarismo e a sua instrumentalização eventual para ações armadas, né? A Marielle Franco claramente foi assassinada por elementos de uma milícia que tem, evidentemente, ligações com o bolsonarismo. Primeira coisa, por que os fascistas brasileiros se chamavam integralistas? Qual a questão? Você levantou a questão de integrar, da integração e tal, mas queria que você levantasse melhor isso. A segunda coisa é o seguinte: a volta desse fascismo internacional com outras características, mas com o mesmo DNA, ela não, me parece que ela não tem a ver com a crise econômica, e sim com a questão da globalização, né? Me parece que a questão do fascismo ele tem uma rejeição ao outro, né? Então, eu queria que você falasse se tem essa conexão de reação à globalização. Sem dúvida. O fascismo histórico ele nasceu numa conjuntura de muita desestabilização, numa conjuntura de muitas transformações. Um dos principais autores estudiosos da ideologia fascista, chamado Ziv Sternhell, que morreu, aliás,
outro dia, né? Ele tem um livro clássico, O Nascimento da Ideologia Fascista. Ele mostra, inclusive, que a ideologia fascista nasceu antes da Primeira Grande Guerra, porque ela vinha no contexto da grande mudança, da grande mutação, que foi a chamada Segunda Revolução Industrial, que, assim como a nossa Revolução Informática atual, desestabilizou o mundo todo, mudou, criou-se uma nova civilização, que alguns estudiosos diriam civilização fordista. Então, você tem toda a razão. O crescimento da extrema-direita em todo o mundo tem muito a ver com a desestabilização provocada, e a crise de 2008 pode ser mencionada apenas como um momento de acirramento dessa desestabilização, porque ela criou desemprego, ela criou insegurança. Há uma especialista americana que chama que nós vivemos uma sociedade da insegurança. Ela criou esse conceito, né, em oposição a um passado mais estável. De sorte que essa situação de crise de referências foi uma situação muito propícia ao surgimento do fascismo histórico e tem sido propícia também ao surgimento da extrema-direita. Eles se autodenominavam integralistas por uma maneira que eles encontraram de substituir o termo totalitário. Eles lutavam por uma sociedade integral, integrada. Né? É esse conceito que é muito caro ao fascismo, de integrar e mobilizar toda a sociedade, né? Não excluir ninguém. Essa é uma questão que muitos têm questionado em relação ao aparentamento do bolsonarismo com o fascismo, né? E com o integralismo, porque o bolsonarismo exclui, né? Ele tem uma coisa muito excludente, como o Trump, né? E o fascismo, ao contrário, né? Ele só excluía aqueles que eram considerados os renitentes, né? Os fanáticos de esquerda, etc. Mas a ideia era integradora. E aqui o integralismo ele tem essa noção, né? De integrar todo o povo brasileiro numa proposta, numa perspectiva que era a perspectiva do movimento integralista. Outra coisa muito específica do integralismo, que o distingue do fascismo histórico, embora os estudiosos o considerem um movimento fascista, é o apelo religioso. Né? O integralismo, Deus, pátria e família. Né? O fascismo histórico, o nazismo, eles não rejeitam radicalmente as religiões, eles são fundamentalmente laicos. Enquanto que o integralismo brasileiro, né, ele recorria muito às referências religiosas, tinha muita associação com o catolicismo, né, brasileiro, que na época era a religião dominante na sociedade brasileira. Posso ir? Sim. Olha, eu ia começar por um ponto que o Daniel tocou agora. Quer dizer, a ideologia fascista é uma coisa, agora a afirmação do fascismo na sociedade está muito ligada a uma desagregação dessa sociedade. Tanto na Itália como na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, e a Itália ganhou a Primeira Guerra Mundial, estava no bloco que venceu, por incrível que pareça, mas os combatentes esperavam reconhecimento e vantagens quando voltaram para a Itália e se sentiram abandonados. Então foram uma massa importante para o Mussolini arregimentar. No caso da Alemanha, a Alemanha não só perdeu a Primeira Guerra Mundial, como foi submetida a condições escorchantes no Tratado de Versalhes. Então havia um sentimento ali que a Alemanha teria sido alvo de uma injustiça que tinha que ser vista. Agora, então, esses dois elementos, essa questão de uma sociedade desagregada até conta de guerra, quer dizer, está muito presente. Mas eu chamo a atenção o seguinte, a gente, quando fala do fascismo, sim, abrindo um parênteses, eu também prefiro, na luta política, eu prefiro falar de nazismo, porque a população não sabe o que é fascismo. Eu me lembro que uma história na última campanha eleitoral, quando algum apoiador do Haddad disse para uma bolsonarista: "Você não pode votar nele, ele é um fascista". E a resposta da eleitora foi: "Não me importa o que ele faz, qual é a profissão dele. Eu quero que ele seja contra a corrupção". A população não sabe o que é fascista. E nazista todo mundo sabe o que é. E que foi uma forma
assumida pelo fascismo. E aí eu chamo a atenção de que, empiricamente, eu não estudei a fundo esse assunto, embora esteja querendo estudar, e aliás recomendo este livro, M, O Filho do Século, é a biografia do Mussolini, dá para comprar, inclusive, pelo estante virtual, etc. Mas você tem regimes com características próximas ao fascismo, alemão ou italiano, mas o franquismo, por exemplo, tem traços de fascismo. O próprio salazarismo tem traços de fascismo. O bolsonarismo, a meu ver, tem traços de fascismo. Nem todos eles, esses exemplos, são iguais. Você não teve, por exemplo, no caso do Portugal e da Espanha, você não teve segmentos da população colocadas como bodes expiatórios, como aconteceu na Alemanha com os judeus. E acontece hoje nos neofascistas em relação aos imigrantes. De forma que eu penso que não dá para trabalhar com um modelo só de fascismo. Há características fascistas em vários regimes, tem pontos em comum, mas tem pontos também que não são comuns. Você não tinha um antissemitismo na Itália. Se teve, foi em dimensão muito pouco relevante. Agora, esse debate é interessante para ver características fascistas, até que ponto existem e tal, porque ele pode levar a conclusões no plano da política e da resistência à extrema-direita. Quando houve a ditadura militar no Brasil, houve um debate aqui, havia segmentos do Partido Comunista que queriam caracterizá-la como ditadura fascista. No Chile, esse debate foi mais intenso, talvez porque a ditadura tenha sido mais dura, e no imaginário popular você tem, muitas vezes, a identificação do fascismo a um regime de extremíssima direita, fascista, quando, como você mesmo disse, o regime fascista tem outras características, inclusive de mobilização de massas. A ditadura militar brasileira não se preocupou em mobilizar massas, ela queria a alienação das pessoas e que ela se dedicasse à política. Eu me lembro que eu não estava preso, um oficial, que era um cara metido a pensador no DOI-CODE, ele diz, vocês estão lascados e tal. A população não quer saber de política, vocês estão sozinhos, estão falando de política sozinhos, e nós não queremos que ela saiba, se meta em política, não, deixa que a gente resolve. Isso não tem nada a ver com fascismo. O fascismo mobiliza as massas, muitas vezes em torno de um partido político, mas não necessariamente, em algum desses casos, mas mobiliza as massas para estarem ativamente levando as suas posições, participando da política e golpeando o que chama de inimigos. E a existência do fascismo, historicamente, mostrou que a resistência ao fascismo mostrou que a busca de frentes antifascistas amplas, o mais amplo, era um mecanismo de defesa importante, dada a agressividade dos regimes fascistas. Então, é algo que tem uma implicação no plano da política, essa coisa de um regime ser fascista, ou proto-fascista, ou quase fascista e tal. Agora, fechando essa coisa, eu queria que o Daniel abordasse essa coisa. Não será errado pegar um modelo de fascismo, porque veja, o Franco, ele só não entrou na guerra porque sacou que não era uma boa, mas teve a ponto de entrar ao lado dos alemães e dos países do eixo. E, inclusive, esses países o ajudaram na Guerra Civil Espanhola. Guernica foi destruída pela aviação alemã, do Hitler. Havia legiões italianas lutando do Mussolini lutando na Guerra Civil. Eram aliados e tinham elementos, inclusive do ponto de vista essa resistência à cultura, esse obscurantismo, defesa do obscurantismo, da violência, da estigmatização do inimigo, do adversário como inimigo, etc. Está muito presente na Espanha. Portugal, o Salazar manteve Portugal mais sossegado, mas havia características também semelhantes ao regime da Espanha e aos regimes fascistas, digamos, clássicos. Daí que eu acho que a gente pode não
não acertar muito se trabalhar com um só modelo de fascismo. Quer dizer, essas características fascistas, elas se apresentam de forma diferenciada em vários países. Agora, que dão uma tônica muito comum, muito parecida. Nesse sentido, o bolsonarismo tem características, sim, de fascismo, a meu ver. Ele tem características de fascismo. E as milícias, elas enfim, têm essa origem, como foi colocado aqui, na bandidagem, muito mais próxima da origem da máfia do que propriamente de grupos paramilitares de um regime fascista, de um partido fascista. Agora, nada impede que caminhe no sentido de ser uma milícia de caráter fascista em apoio a um regime, enfim, também com características fascistas. Então, eu queria que o Daniel entrasse um pouco aí, em particular nessa coisa de... Não seria o caso de falar em fascismos, em vez de fascismo pronto e acabado, com uma caracterização só? Bem, isso aí é um objeto de controvérsia. Você falou no franquismo e no salazarismo. Os estudiosos, de modo geral, classificam esses regimes como regimes corporativistas de Estado. Um romeno chamado Mihail Manoilescu, ele formulou nos anos 20, no começo dos anos 20, uma proposta de corporativismo estatal, e essa proposta foi assumida com várias gradações por diferentes regimes, o franquismo na Espanha, o salazarismo na Portugal, na Europa Central, vários regimes, na Bulgária, na Polônia, na Hungria, assumiram essa perspectiva, e o fascismo também, em particular, chegou a incorporar alguns elementos, sobretudo a organização corporativista da sociedade, proposta pelo Manoilescu. O fascismo italiano incorporou. Na época do Vargas, aqui no Estado Novo, ele também incorporaria essa perspectiva corporativista, né? Havia um grande ideólogo brasileiro, Oliveira Viana, que defendia o corporativismo, e isso levou muita gente a chamar o Estado Novo, durante muito tempo, os comunistas principalmente perseguidos, e outros também liberais, excluídos do Estado Novo, denominavam o Estado Novo como um regime fascista. Isso foi um beabá de muitos livros didáticos ao longo do tempo, e depois isso foi sendo superado, porque realmente ali era um regime muito mais chegado ao corporativismo estatal, né, do que propriamente ao fascismo. Então, a Espanha, aliás, um esclarecimento, a Espanha chegou a participar da Segunda Guerra Mundial. Mas com voluntários, né? Ela oficialmente não. Voluntários espanhóis foram. A divisão azul, que era uma divisão patrocinada pelo Estado. Sim, estimulados pelo Franco, mas não eram tropas estatais da Espanha. A Espanha manteve a sua neutralidade, assim como Portugal. Né? E isso, inclusive, foi a justificativa formal para preservá-las depois da Segunda Guerra Mundial como regimes que, afinal de contas, não tinham sido aliados abertos do nazifascismo. Em todo caso, cabe distinguir, né, o corporativismo estatal do fascismo histórico? Eu acho que sim, acho que são regimes diferentes. Né? O corporativismo estatal ele não tem essa questão da mobilização intensa da sociedade, ele não tem essa noção do militarismo, do expansionismo, do conservadorismo revolucionário, não tem, né? Da direita revolucionária. Então, eu acho que é uma forma de direita, evidentemente, mas que se distingue claramente, a meu ver. Quem mais se aproximou aqui na América Latina desse formato da mobilização de massas ativa e intensiva foi o peronismo, também chamado na sua época, né, o justicialismo, que tinha como função também integrar o conjunto da população, também chegou a ser referido por forças de esquerda como fascistas. Né? Depois também isso caiu em desuso e o justicialismo, apesar de ter várias vertentes, né, hoje é considerado uma proposta muito mais próxima do corporativismo estatal do que do fascismo.
Sim, mas essa questão de diferentes modelos de fascismo, inclusive em relação ao italiano e ao alemão, tem diferenças importantes. Tem diferenças, mas o nazismo tem um termo próprio, né, que é nazismo, que é diferente o fascismo histórico, é referido à experiência italiana e constituiu uma espécie de modelo. Né? O nazismo incorpora algumas referências do fascismo, mas ele tem características próprias, né? Entre as quais, em destaque, a coisa da supremacia da raça. Os italianos chegaram, em 1938, por pressão dos nazistas, acabaram aprovando uma legislação antissemita na Itália, antes da Segunda Guerra Mundial. Porém, o antissemitismo nunca foi virulento na Itália, embora tivesse muita gente presa e deportada, do que a virulência que assumiu no âmbito do nazismo. Né? Os historiadores distinguem o nazismo do fascismo. Você tem informações se era expressiva a presença de judeus na Itália ou era mais expressiva na Alemanha e na Polônia, nos países ali no entorno da Alemanha? Na Itália era muito menos expressiva, mas era expressiva, como na França. A França também acabou o regime corporativista de Vichy, né, que era um regime também um regime colaboracionista com o fascismo e que incorporou traços essencialmente corporativistas e tinha muita referência também à religião, né, coisa que era muito forte na Espanha franquista e na Itália salazarista, e que não foi nem um pouco forte no fascismo e no nazismo. Né? Então, o governo de Vichy também acabou adotando legislações antissemitas, e a polícia francesa caçou. Depois o Estado francês, muitos anos mais tarde, iria pedir desculpas. Né? Porque durante deportou judeus, Deportou judeus para a Alemanha. Os judeus franceses tinham sido deportados pelos alemães, mas muitas vezes, quase sempre, a polícia francesa que tomou a vanguarda, prendeu e depois deportou para os campos de concentração alemães. Quer dizer, Vichy também incorporaria uma legislação antissemita. Tem um belo filme italiano chamado A Vida é Bela, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro e que mostra a deportação de judeus italianos para campos. Exatamente. Mas a virulência, como eu disse, como lembrou bem o Cid, a virulência que o antissemitismo foi um traço muito marcante e específico do nazismo e que não foi um traço tão forte no fascismo italiano. Daniel, a gente está aqui falando das características do fascismo e se o bolsonarismo em que medida ele incorpora algumas dessas características do fascismo. Me parece que sim, que ele incorpora algumas características, embora ele não esteja, digamos, plenamente enquadrado no modelo fascista italiano, que é a referência, né, que a gente tem do fascismo. Mas, enfim, ele tem algumas dessas características, pelo menos. A pergunta que eu faço para você é: nós tivemos no passado, lá atrás, o integralismo. Eu, particularmente, achava que o integralismo tinha se dissipado completamente nos últimos anos na história brasileira. Tivemos uma ditadura militar de direita, né? E agora a gente vê esse renascimento de um movimento forte de extrema-direita no Brasil. A minha pergunta é: esse bolsonarismo ou a extrema-direita brasileira, organizada da forma que com que ela está se mostrando nesse momento, ela veio, de fato, para ficar? Nós teremos que conviver daqui para frente com a extrema-direita política organizada no espectro político brasileiro, né? Considerando que ela está se manifestando no momento de democracia, né? A gente teve a ditadura militar de direita, sanguinária, enfim, uns tempos atrás, mas nesse ambiente de ruptura democrática, ruptura completa da ordem democrática, Congresso fechado, Supremo de mãos atadas, e agora nós temos a emergência desse movimento de extrema-direita em plena democracia. Claro que após um golpe de Estado também, mas um golpe de Estado completamente diferente do que a gente conhecia, né? Que alguns chamam de parlamentada, enfim.
Mas a ordem democrática não foi rompida, as instituições permanecem atuando e tudo mais. Essa emergência desse movimento de extrema-direita neste ambiente, ele veio para ficar? Sem dúvida. A minha convicção é que ele veio para ficar. A extrema-direita aqui no Brasil e em todo o mundo, e, a meu ver, enquanto persistirem os efeitos desestabilizadores da revolução informática, que colocam-se a longo prazo, que é uma revolução ininterrupta, enquanto persistirem as fraquezas da democracia representativa, que se mostra um regime muito incapaz de dar vazão às demandas na sociedade, enquanto que partidos de esquerda, reformistas, socialistas, social-democratas, também se mostrarem incapazes de dar vazão a essas demandas, você vai ter uma extrema-direita que relativamente forte e em certas condições. Né? Lembremos que a extrema-direita na França já foi 2 vezes ao segundo turno na França, né? Perdeu, a partir do século XXI. Perdeu as 2 vezes, mas aqui no Brasil ganhou, né? Com um apoio muito diversificado logo no primeiro embate. Então, acho que devemos contar, sim, com uma força de extrema-direita presente, e isso nos deve exigir, né, reflexões específicas a respeito delas, para compreender o fenômeno, e políticas para enfraquecê-las e derrotá-las. Né? Eu penso que não dá para imaginar que esse é um fenômeno que é uma febre, né, que vai passar. Está aí de maneira permanente. O que não quer dizer que ela vai ter maiorias, né? Ela pode ficar com os seus nichos, né, de 10%, 12%, 15%, 20%, né, que são nichos muito, muito possíveis, né, de ficarem ali agrupados na extrema-direita, sobretudo se ela tiver líderes, né, que empolguem, né, porque a verdade é que, como a gente constata em entrevistas e pesquisas, né, muitas personalidades, né, que apoiavam a extrema-direita, que são extrema-direita, acabavam votando nos tucanos ou em outras opções, porque não havia uma opção de extrema-direita. Aliás, também quero aproveitar para dizer que você falou do integralismo, né? Quer dizer, muitos intelectuais integralistas sofisticados, aliás, essa era uma marca do fascismo, do nazismo e do integralismo brasileiro, e que não existe no bolsonarismo, é uma gama de intelectuais altamente sofisticados e que formulam a doutrina integralista, fascista e nazista com muita sofisticação. É interessante observar que muitos desses intelectuais, Miguel Reale e outros, agora que eu não me lembro, migraram para a arena, apoiaram a ditadura instaurada em 64. O próprio Plínio Salgado filiou, que era o grande líder do movimento integralista, filiou-se à arena. Mas, Daniel, é interessante que outros intelectuais migraram para a esquerda. Muita gente foi integralista e se tornou de esquerda depois, ou progressista, pelo menos. Né? Daniel. Houve esse caso também. Um caso muito lembrado desse ponto de vista é o Dom Helder Câmara, né? Que foi um militante integralista e depois se tornou um grande defensor dos direitos humanos, né? Crítico da ditadura, etc. Daniel, você começou lá atrás falando sobre a questão da desestabilização das fraquezas da democracia. Existe um debate muito grande em vários grupos e tal, sobre a falência e a data de validade vencida dessa democracia, entre aspas, ocidental, inventada ali na Revolução Francesa. Né? Os 3 poderes, a eleição do executivo, mesmo com variações sobre primeiro-ministro, direto ou indireto e tal. Então, você levantou agora uma questão importante, que foi o preparo intelectual dos fascistas, dos nazistas, como promotores de uma outra forma de organização da sociedade.
Então, você acha que essa democracia, essa que nasceu lá com a Revolução Francesa, que foi exportada para vários lugares do mundo e tal, ela está realmente com a sua data de validade vencida? Teríamos que inventar uma nova democracia, apesar da frase lá do Churchill de que a democracia é o melhor dentre os piores regimes? Olha, eu sou partidário da democratização da democracia, como eu tenho sustentado já há muitos meses. Né? Eu penso que a democracia ou ela se renova drasticamente, ou integrando, né, um maior controle da sociedade sobre os seus representantes, integrando uma dimensão participativa que ela perdeu, ou que ela não tem, ou que ela ainda não adquiriu. Eu penso que a democracia é um regime muito, muito plástico, né? Muito flexível. Ela pode se ampliar ou se restringir de acordo com as conjunturas, com as lutas políticas de classe, né? Com as propostas. Mas eu acho que devidamente aqui o PT nos anos 80 ele teve essa proposta, né, em outros partidos também, de esquerda, coisa de democratizar as prefeituras, abrir um espaço de participação ativa. Isso afinal não vingou por diferentes razões, né? Mas enfim, era uma tentativa de fazer uma democracia mais afeita, né, às demandas populares. O que acontece é que todo mundo, o regime representativo democrático, ele está se afastando muito das dinâmicas sociais, né? Aquilo que o Carlos Weiner chamou as esquerdas de Estado, né? Que tem mente direitas de Estado, né? Então você tem ali uma aristocracia política, profissional, né, que está perdendo cada vez mais a confiança das sociedades. Né? Na Europa e nos Estados Unidos, as curvas ascendentes de abstenção, lá o voto não é obrigatório. Aqui mesmo no Brasil, mesmo com o voto obrigatório, há um abstencionismo muito grande. Então, eu acho que isso é um desafio. É um desafio que você tem, né, que as esquerdas democráticas, a meu ver, têm. Radicalizar a democracia. As grandes revoluções, a Revolução Socialista Soviética, né, no ano de 1917, também ao longo de quase todo o ano de 18, manteve um regime democrático, de tipo, já tinha sido enunciado essa experiência histórica na Comuna de Paris, em 1871, que é o regime de uma democratização radical dos parâmetros da democracia representativa. Durou pouco, não durou pouco, mas, enfim, é uma experiência histórica a ser estudada, porque realmente a democracia, enquanto regime de liberdades, de respeito pelos adversários, pela alternância de poder, me parece uma fórmula muito interessante, mas desde que ela seja radicalmente... Quer dizer, hoje no Brasil ela está muito desmoralizada. O regime democrático, acho que o bolsonarismo tem como suas bases fundamentais a desconfiança em relação ao sistema político, visto como desmoralizado, corrupto, incapaz de dar vazão às demandas. Esse tipo de sentimento está em toda parte. Isso aconteceu também na Alemanha nos anos 20 e 30 e na Itália no início dos anos 20. Né? Quer dizer, um dos elementos que adubam o crescimento entre outros, do fascismo é a desmoralização do sistema político, né? Exatamente. E é mais do que isso, né? Porque o fascismo e o nazismo eles são mais do que um regime autoritário qualquer. Porque os regimes autoritários, de modo geral, se prevalecem sempre da desmoralização da democracia. Eles têm algo mais do que os autoritários têm. Né? Os autoritários, como você mesmo disse muito bem, eles querem mais a passividade. Eles querem instaurar os seus regimes, os seus projetos e contam e estimulam a passividade política da sociedade. Enquanto que nazismo e fascismo não, eles querem a sociedade mobilizada, integrada e mobilizada para construir aquilo que eles consideram ser uma sociedade de novo tipo, onde as pessoas estarão mais integradas, mais felizes, mais prósperas, etc. etc. É a direita revolucionária. Vamos passar ao debate sobre se a gente pode chamar o bolsonarismo. Já estamos no debate. Olha, eu acho, inclusive, que já estamos meio no debate, já está.
Quer dizer, já disse, ao perguntar, já disse, eu não sei os outros, mas a gente podia começar a ir para os finalmente, eu acho, para não ficar muito longo. Já temos eu queria defender, eu penso que chamar o bolsonarismo de fascismo não é próprio. Tenho defendido essa posição. A Cristina lembrou, e o Cid também. Bom, mas há aspectos claros, claro. A violência, a arbitrariedade, você tem sempre essas referências. A intolerância é um traço muito... A intolerância é o que o Humberto Eco diz, né, no urfascismo. Acho muito importante todo mundo que puder ler esse livro, esse texto, né, que é muito bom, muito interessante, que ele levanta referências culturais gerais. Mas eu acho que isso aí é como se diluir, né, as características específicas do fascismo. Então, eu acho que, do ponto de vista teórico, é difícil sustentar que o bolsonarismo seja uma forma de fascismo. Mas a discussão que eu acho principal é política. Há implicações políticas de você escolher definir esse regime, esse movimento como fascista? Isso é uma discussão autônoma e que é interessante travar. A meu ver, eu faço duas grandes restrições do ponto de vista político, ou melhor, três restrições do ponto de vista político à utilização do nome do fascismo para definir o bolsonarismo. Em primeiro lugar, aquilo que o Cid disse, eu duvido muito que esse termo seja conhecido pelas amplas massas da população brasileira. Eu acho que é um termo muito conhecido entre os letrados. Entre os letrados, sim, ele é conhecido e funciona como mecanismo de mobilização e de ativação das pessoas, né? Porém, eu me pergunto se esse termo é conhecido pelas amplas massas da população. E em relação ao nazismo, eu diria a mesma coisa. Daniel, um significado. Essa é a primeira restrição. A segunda restrição... Só um pouquinho. Sobre isso. O PCB ele caracterizou os integralistas como galinhas verdes e foi desmoralizado, né? Usou um termo popular, jocoso, e que você acha que retomar ou o mesmo termo ou inventar alguma outra coisa pode substituir esse termo? Não, a escolha de termos de ridicularização são sempre importantes, mas aí tem a ver, né? Porque os galinhas verdes foram assim chamados porque eles tinham as milícias integralistas, né? Que, sem dúvida, era um movimento fascista. As milícias integralistas eram os camisas verdes. E quando, então, houve aquele famoso entrechoque lá na Praça da Sé, em que os comunistas desbarataram, né, os integralistas, e eles saíram correndo, aí que veio o apelido de galinhas verdes, porque saíam cocorejando em vez de enfrentar uma situação de confronto, né? Então, bom, então é isso. Em relação... Claro, se a gente conseguir, né, um termo, né, que consiga ridicularizar o adversário, isso sempre é excelente do ponto de vista da luta política. Mas eu queria terminar minha intervenção com duas outras restrições. A primeira é essa. Duvido muito que isso seja conhecido por amplas pessoas, né, por amplos contingentes de pessoas. A segunda restrição que eu faço é a coisa do anti. Né? Realmente, eu penso que se você enfatiza o anti, mesmo que não exclua a possibilidade de trabalhar com alternativas, a tendência é o antes predominar em relação a propostas alternativas. E eu penso que as esquerdas democráticas só vão se fortalecer no Brasil se elas conseguirem encarnar uma alternativa construtiva, positiva, e não apenas anti. E, em terceiro lugar, a terceira restrição decorrente dessa segunda é que eu acho que o anti tende a nos colocar numa frente muito ampla, né, em que as esquerdas democráticas vão perder identidade. Né, porque antifascista é o Rodrigo Maia, é o Supremo Tribunal Federal, né, é o Dória, até o Witzel pode se dizer antifascista, dependendo das circunstâncias. Quer dizer, então, eu acho que a frente vai se ampliar muito. Eu não recuso frentes amplas. Eu acho que você tem condições de fazer frentes, né, de geometria variável, como dizem os franceses, você pode fazer frentes amplas e, ao mesmo tempo, sem perder a sua identidade. Mas eu acho que
a preeminência do termo antifascista, né, ele tende a conduzir a articulação de frentes muito amplas. Eu me pergunto se nessas frentes as esquerdas democráticas vão conseguir manter sua independência, sua singularidade. Né? Então, agora eu quero falar. Três restrições que eu faço ao uso do fascismo. Olha, eu no combate ao Bolsonaro, eu tenho defendido que a gente não tem por que propor uma e uma só frente. Porque na frente anti-Bolsonaro e a frente contra o Bolsonaro, quanto mais ampla, melhor. Uma frente fora Bolsonaro. Agora, o erro seria as esquerdas democráticas limitarem a sua ação e suas alianças a esta frente com essas características. Eu acho que você pode ter esse tipo de iniciativa. E, nesse sentido, se vier o Fernando Henrique Cardoso, muito bem. Se vier o Rodrigo Maia, muito bem. Enfim, outros que tais, muito bem, não tem problema. Nós, quando fizemos na ABI aquele ato em defesa do Glenn, o Rodrigo Maia topou dar um depoimento que foi projetado lá no auditório, ele defendendo o Glenn e atacando o decreto que o Bolsonaro tinha feito para expulsar o Glenn. Então, muito bom que tivesse ali. O problema é se você limita a atuação ao que aceitam esses aliados mais amplos. Você vai com eles nisso, mas tem uma série de outras iniciativas a partir do teu perfil, com outras pessoas, com outros segmentos, ou eventualmente até sozinho. E vamos que vamos. Agora, não dá para também ser porteiro de uma frente democrática. Quem estiver disposto a vir uma frente fora Bolsonaro, eu acho que deve ser aceito. Ficar só nisso me parece muito pouco, até porque ficar só nisso é meio que entregar de bandeja a hegemonia desse processo aos liberais. Não interessa a esquerda democrática. Mas esse discurso não pode ser visto como qualquer tipo de descontentamento. Está amplo demais. Eu quero que seja muito amplo mesmo. Eu não quero me limitar, me manietar nessa frente com esse pessoal só. Gente, eu acho que com essa intervenção do Cid, a gente tem um ótimo gancho para um outro debate, porque o nosso debate de hoje sobre o fascismo, eu acho que foi extremamente proveitoso. Aprendi muito aqui ouvindo o Daniel, é um debate super importante. A gente tem 1 hora de debate já no vídeo. Eu acho que o debate da frente ampla fica para um próximo, né?